Agora eu converso com a Diana Túlio, que participa pela primeira vez do Bom Dia Litoral dessa sexta-feira. Diana Túlio, muito bom dia, seja bem-vinda ao BDL de hoje. Quer dizer, então, que tem uma estratégia de vacinação aqui no estado do Paraná? Bom dia, Pierre. Bom dia a você que nos acompanha aqui no BDL. É exatamente isso, Pierre. O governo mudou a estratégia de distribuição das vacinas aqui no estado do Paraná. O que eles estão defendendo, Pierre? Eles estão defendendo que vão desequilibrar a distribuição para reequilibrar a imunização nas faixas etárias, ou seja, eles não vão mais distribuir as doses de forma proporcional. Eles vão fazer um cálculo de vacinas distribuídas e o número da população para que isso seja distribuído de acordo com o tanto de vacinação que já foi feita em tais municípios. Vamos tentar explicar melhor isso aí, o que acontece. O Paraná quer vacinar 80% da população acima de 18 anos, pelo menos com a primeira dose, até o dia 31 de agosto. E aí estabeleceu uma nova estratégia de distribuição de doses, eles dizem que vai superar essa diferença com relação aos grupos prioritários nos próximos envios, o que inclui as vacinas recebidas na quinta-feira, que foram 439.300 vacinas recebidas, doses da vacina recebida. Então, o que eles falaram? Vão levar em consideração as previsões de novas doses e o que já foi aplicado. Aqui em Paranaguá, por exemplo, que é um dos municípios que mais vacinou no estado do Paraná, como já tem muitas doses aplicadas, o que se conclui é que aqui a gente vai receber menos doses, então, nos próximos lotes, onde será feita essa redistribuição, ou essa distribuição para igualar as faixas etárias. Então, as cidades que ainda não conseguiram baixar a faixa etária, o que se espera é que façam isso agora de forma mais célere, mais rápida, alcançando aquelas que já conseguiram vencer as previsões que haviam sido feitas no calendário de imunização, que é o caso de Paranaguá, que já venceu várias etapas do calendário, já se adiantou bastante. Então, considerando essa estimativa de doses, com base na média de envio do Ministério da Saúde, de ao menos um lote por semana no Paraná, o estado pretende igualar a vacinação nos 399 municípios até o fim de agosto, atingindo esses 80% que são prometidos. Então, 20% da população geral acima de 18 anos deve ser vacinada pelo menos até setembro, o que prevê ainda que o calendário estimado lá do governo do estado na semana passada, não sei se você lembra, Pierre, que ele seja superado mais rápido ainda. Então, com relação a essa diferença na distribuição, que todo mundo ficava se perguntando por que Paranaguá vacinou mais rápido, o que está acontecendo com Paranaguá, questionaram o município de Paranaguá. A gente falou sobre isso essa semana aqui na entrevista com o prefeito Marcelo Roque, Pierre? E aí o estado explica. Um exemplo dessa diversidade aí do perfil demográfico é a população portuária. São os trabalhadores do porto. Então, o plano estadual de vacinação estimava 9.627 pessoas no grupo dos trabalhadores portuários. E aí, isso está sendo revisto e tal, mas só Paranaguá recebeu 10.819 doses para a população portuária, para os trabalhadores do porto. E o estado diz que foi isso que desequilibrou essa vacinação e é por isso que Paranaguá vacinou muito mais pessoas do que o restante dos municípios. Agora querem igualar, portanto, receberemos menos doses de vacina, muito provavelmente aí nos próximos dias, Pierre. Diana, eu quero conversar com você sobre esse assunto porque eu respeito, óbvio, a decisão do governo do estado e eu quero saber a sua opinião, porque eu tenho uma opinião muito particular sobre esse assunto e eu sou totalmente contra essa nova modelagem de distribuição das vacinas e explico por quê. Primeiro que premia a mediocridade. Porque cidades que avançaram no processo de vacinação, porque tiveram uma centralização ou tiveram um processo otimizado para aplicar a vacina na população, vão ser penalizadas recebendo menos doses. Afinal de contas, a forma mais justa de distribuição da vacina é através da população, proporcional aos moradores da cidade. Então vamos lá.
Paranaguá, que teve um processo avançado. Matinhos, que teve um processo avançado. Guaraqueçaba, que teve um processo avançado. Essas cidades vão receber menos doses. Enquanto que cidades onde o processo foi mais lento, inclusive vale lembrar que Curitiba, que reclamou, que é esse motivo principal, né, dessa nova modelagem de distribuição, o Rafael Greca solicitou inclusive ajuda ao Ministério Público de Curitiba, ao Ministério Público do Paraná, para poder investigar o envio de doses. O Curitiba reclamou, o gestor municipal de Curitiba reclamou e o governo do estado atende. E aí eu não vou entrar no mérito político. Agora eles falam, por exemplo, teve um desequilíbrio porque em cidades portuárias receberam mais doses. Ué, mas Matinhos não tem porto, Matinhos está vacinando com 35 anos. Guaraqueçaba também não tem porto, está vacinando a população com 18 anos. Eu vejo, pelo menos essa é a minha opinião, não sei a sua, Diana Túlio, você pode discordar de mim, eu não sei qual é o seu ponto de vista, mas eu vejo que mudar a forma como a vacina é distribuída é penalizar as cidades que tiveram um bom processo de imunização. Lembrando sempre que, claro que o Estado tem que trabalhar para poder imunizar o máximo possível de moradores no curto prazo de tempo. Se é que a gente pode chamar de curto prazo, porque o governo federal demorou muito no processo de aquisição das vacinas. Mas eu vejo essa nova modelagem como um retrocesso no processo de imunização. Eu não sei qual é o seu ponto de vista, Diana. Veja, Pierre, eu sou parnanguara, né? O meu ponto de vista, eu creio que vai prevalecer sempre o município de Paranaguá, porque a gente acaba julgando com o coração, né? A gente quer que Paranaguá seja imunizada mais rápido. O que eu vejo é o seguinte, Pierre, por um lado, existe a questão de que as pessoas devem ser imunizadas igualitariamente, a vacina é de todos, no Brasil inteiro, inclusive, né? E realmente nós estamos muito mais acelerados do que Curitiba. Então, enquanto aqui a gente está vacinando 29, querendo ir aí para os 28, 27 essa semana, em Curitiba a idade está muito acima da nossa, então a gente vê que está desigual mesmo. A gente está vacinando gente muito jovem aqui, enquanto em Curitiba ainda está no público da base dos 50 anos. Pensando por esse lado, até acho justo. Só que a gente tem uma outra realidade em Paranaguá. Então a gente precisa ponderar o quê? A gente não consegue parar em Paranaguá como Curitiba faz. Curitiba manda parar, todo mundo para. Paranaguá, os portuários precisam continuar trabalhando. E isso é uma grande porcentagem da população. Então a gente não consegue fazer um lockdown eficiente. Prejudica o comerciante, mas ainda tem gente circulando à torta e à direita aqui no município, né? A gente nunca conseguiu fazer um lockdown de 80% da população, porque eu creio que acho que 70%, 60% da população trabalha no porto. Então, são realidades diferentes. E aí, vendo por esse lado, eu acho justo que Paranaguá receba mais vacinas, porque a gente realmente não consegue parar. Tá todo mundo louco, né? A gente lembra bem naquele início da pandemia, onde ainda existia um grande medo da população em geral. Agora tá todo mundo um pouco mais tranquilo, mesmo que os números estejam terríveis, né? Mas tá todo mundo um pouco mais tranquilo, já agindo com uma certa naturalidade com relação à doença. Mas quando estava naquele início, a gente ficava desesperado, porque tinha que parar, mas o porto continua trabalhando, lidando com gente que vem de outros países, talvez com outras variantes. E aí, nas famílias aqui em Paranaguá, muito provavelmente todo mundo tem portuário, todo mundo tem caminhoneiro na família, a gente conhece alguém muito próximo que seja dessas categorias de trabalho. Então, vendo por esse lado, eu acho justo que Paranaguá receba mais sim, porque a gente se expõe mais ao vírus, a gente fica mais vulnerável ao vírus se a gente for ver a condição da nossa cidade. Né, esse trabalho que não pode parar, que é o porto, e trabalha 24 horas. A gente tem trabalhador entrando em navio o tempo inteiro, trabalhador saindo de navio. Então eu acho mais justo que Paranaguá seja imunizada. Como o próprio prefeito disse aqui em entrevista na quinta-feira, Pierre, o certo seria imunizar a cidade inteira, porque não adianta nada vacinar só o portuário se ele chega em casa e tem gente que não está imunizada. A vacina não diz que você não vai pegar a doença, só diz que a forma é mais branda, talvez, né? Que não vai levar para o hospital em um estado grave, mas o vírus vai continuar circulando. Então, por isso eu defendo sim que Paranaguá tem que ser imunizada de forma mais rápida.
Muitíssimo obrigado, Diana Túlio. E aqui, só para a gente finalizar esse assunto, não se trata de uma birra de cidade, não se trata de bairrismo, não é isso não, tá? Se fosse o oposto, se fosse, por exemplo, Curitiba vacinando num processo célere e Paranaguá atrasado, eu ia defender o mesmo ponto de vista, que não pode penalizar quem trabalha bem, tá? Que fique claro esse ponto de vista. A reclamação aqui e o questionamento a essa nova modelagem de distribuição das doses da vacina, ela vem porque penaliza quem está fazendo um bom trabalho. E lembrando que as doses chegam de acordo com os grupos prioritários e também de acordo com a população da cidade. Então, tem que reclamar do Plano Nacional de Imunização, tem que reclamar do Plano Estadual de Imunização, que foi pensado lá atrás. Esse é o problema. E também vale lembrar, Curitiba sofre também por falta de medicamentos porque em vários momentos emprestou doses para outros municípios. Destinou doses do medicamento para outros municípios que pediram emprestados, não chegaram novas doses e aí esses municípios estão em débito com Curitiba. Mas assim, a população de Curitiba tem todo o direito, tem que reivindicar, o gestor está certo, ele tem que reclamar mais doses para a cidade dele e para a população dele. E a gente espera que Curitiba receba mais doses também. O que não dá é para penalizar as cidades que estão fazendo um bom trabalho.